Bom dia, família Capela. Aguardar um pouquinho o pregador que é fera chegar, para eu descer aqui e deixar ele pregar. O ônibus domingo atrasa, espero que a partir do dia de hoje seja uma semana de paz, uma semana de tranquilidade e uma semana abençoada para todos nós, né? Mas se por algum motivo um ou outro dia não for, que Deus nos conceda força para suportar esse dia ruim. Porque a vida, e aí cristã ou não, mas a vida é como se fosse uma roda gigante, não é? Uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está embaixo. Eu acho que o que define mais não é nem a roda gigante, é a montanha russa, não é? Porque tem hora que parece que está tudo de cabeça para baixo. Então a nossa vida é assim. Tem hora que tem dia que é maravilhoso e tem dia que é só Jesus. Então, para esses dias, que seja só Jesus. Bom, nós temos hoje um dia muito importante aqui. Temos caravana de São Paulo. Temos caravana de São Paulo. Temos caravana de São Paulo. Ué. Temos caravana de Niterói. E vocês que estão nos visitando pela primeira vez, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, tá? Espero que tenham gostado do café. Nós estamos aqui na capela numa série. Nós estamos numa série de mensagens sobre uma carta de Paulo a Timóteo. Então nós estamos numa série expositiva. Série expositiva é uma série que lê o texto e explica o texto dentro do seu contexto, para que não haja pretexto para nenhuma heresia ser aplicada. Então a série expositiva tem essa finalidade. Nós estamos em uma, estudando as cartas, a primeira carta e a segunda carta de Paulo a vamos dizer assim, discípulo, chamado Timóteo. Essas duas cartas, inclusive, são chamadas de cartas pastorais. A carta de Paulo como pastor de Timóteo, instruindo, orientando, dando conselhos. Inclusive tem uma outra carta aí entre essas duas que também é considerada uma carta pastoral, que é a de Tito. E na semana passada nós começamos a primeira mensagem. O Dauber expôs aqui o capítulo 1. E nessa primeira mensagem, o Dauber expôs quem era Timóteo, a sua relação com Paulo e as orientações de Paulo para Timóteo quanto aos falsos ensinamentos, aos falsos mestres que estavam acontecendo na igreja de Éfeso. Então, essa carta de Paulo para Timóteo, ela tem instruções, orientações acerca de algumas coisas que estavam acontecendo em uma igreja específica, na localidade de Éfeso, na cidade de Éfeso. Por isso, tem também a carta aos Efésios, que o próprio Paulo escreveu. E aí, hoje, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. Se você não acompanhou, se você não teve a oportunidade de ainda ouvir a mensagem, hoje à noite ela será disponibilizada no YouTube, a mensagem do capítulo 1. E como é uma série expositiva, é interessante que você assista ou ouça de modo sequencial. Capítulo 2 dessa carta de Paulo a Timóteo tem as instruções acerca do culto, ou as instruções acerca da adoração. O capítulo 3 fala sobre bispos e diáconos. Então, antes de ler, pode posicionar tua Bíblia aí, por gentileza, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. A carta de Paulo a Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia, lá no finalzinho. Um pouquinho antes de Hebreus, vai folheando aí que você vai localizar, primeira carta de Paulo a Timóteo. E antes de começar a leitura,
eu queria convidar você para, junto comigo, a gente orar. Podemos? Ou de pé ou sentado, da maneira que você achar melhor, tá? Senhor Deus e Pai, te agradeço primeiramente por estarmos aqui, por termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude a transmitir essa mensagem, de modo que gere uma consciência, de modo que quem estiver ouvindo possa entender. Que seja uma mensagem que gere um significado, que seja uma mensagem que traga alguma importância, porque eu sei, nós sabemos que isso só irá acontecer se for mediado pelo Teu Espírito. Porque se não for mediado pelo Teu Espírito, no máximo será uma palestra. Mas se for mediado pelo Teu Espírito, nós temos a convicção que serão palavras para edificação. Edificação, cura, enfim. É aquilo que o Seu Espírito somente pode fazer. Muito obrigado desde já. Amém. E agora nós vamos ler por blocos. Eu fiz aqui uma separação por blocos para dar algumas pausas e aí a gente discutir, a gente fazer algumas exposições, explicações de acordo com esses blocos que serão lidos. Nós vamos ler no capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Do versículo 1 ao 8. Diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Algumas Bíblias têm Jesus Cristo, homem, o qual se entregou a si mesmo, como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado, Paulo dizendo, pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Vamos parar aqui nesse versículo 8 e vamos fazer uma breve explanação a respeito das palavras que foram ditas aqui por Paulo. Logo no primeiro versículo, logo no início ele diz assim, Paulo diz, antes de tudo, antes de qualquer coisa que você for fazer, recomendo que se façam súplicas. E aqui ele apresenta aqui 4 aspectos da oração. Ele diz súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Confesso que fica até um pouco difícil discernir ou separar as 3 primeiras ali, súplicas, orações e intercessões. Me parece que são sinônimos, não é? São aspectos diferentes da oração. O que a gente consegue separar um pouco melhor ali, um de outro, é a ação de graça. Não é? Então, Paulo orienta Timóteo para levar essa mensagem para que antes de tudo, antes de qualquer coisa, ore. E aqui cabe uma reflexão. Tudo bem que foi uma carta direcionada, mas cabe uma reflexão sobre nossa vida de oração, nosso momento de oração, como nós estamos orando, de que maneira estamos nos dedicando com relação à oração, como está a nossa igreja com relação à oração. Porque qual é a importância da oração para a igreja? Ela é menos importante que outros momentos do culto ou adoração? É o louvor? É a pregação? É a oração o momento mais importante? É até muito comum em algumas igrejas mais tradicionais ou reformadas, na hora que termina o louvor e vai começar a pregação, algumas pessoas dizerem assim, agora vem a parte mais importante. Não sei se vocês já ouviram
Ou já né, perceberam que tem isso? Nas igrejas mais reformadas, quando vai começar a pregação, as pessoas, agora vem a hora mais importante. Como assim? Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade para entender isso. Como assim hora mais importante? Então a pregação é mais importante que a oração? Né? Cada passo que Jesus dava de encontro a um necessitado, o que ele fazia antes? Orava. Cada passo que Jesus dava de encontro a um necessitado, ele orava. E aí tem como eu dizer que a oração é menos importante? Não. Então a nossa vida de oração, como está? Então já logo aqui no início já cabe uma reflexão para nós também. E aí ele continua no versículo 2, ainda no versículo 1, por todos os homens. Então aqui, quando Paulo instrui Timóteo a dizer para a igreja, para que orem, antes de tudo, por todos os homens, ele derruba qualquer hipótese de igreja exclusivista. Derrubou. Quebrou aqui qualquer hipótese de igreja exclusivista. Igreja é para todos. Não é para um grupo, não é para uma raça, não é para uma etnia. Igreja é para todos. Mas, Marcelo, quer dizer que pode entrar qualquer pessoa aqui na igreja? Pode entrar qualquer um aqui na igreja? É isso. Igreja é para todos. Reino é para os redimidos. Porque aí, igreja é para todos. Entra qualquer um, qualquer pessoa em qualquer situação, em qualquer estado. E a gente já deve ter ouvido isso lá fora também, de muita gente. Eu mesmo já falei isso. Eu tenho que ir para a igreja, mas eu tenho que dar uma melhorada antes. Já ouviram isso? Não, eu tenho que ir para a igreja, mas primeiro eu tenho que parar de ir na balada, eu tenho que parar com isso, eu tenho que dar uma limpada antes para depois ir para a igreja. Não. Você deve vir, porque Jesus veio, não é para os sãos, né? Jesus veio para os necessitados, não é? A graça de Deus não é para os resolvidos, a graça de Deus é para os falidos. É para o falido mesmo. Então, você vem como estado, já você é afundado na lama, inundado de pecado, e aí o Espírito Santo de Deus vai te tratar, porque a igreja é para todos, o reino é para os redimidos. E aí o Espírito Santo vai te tratar. E aí no versículo 2, ele diz assim, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. Por todas as autoridades, gente. Toda autoridade é constituída por Deus. Igreja não é uma instituição partidária. Igreja não é, por todas as autoridades. E aqui não há distinção. Você deve orar por todos os governantes. Ele fala reis, nós não temos aqui aqui não é monarquia, é presidencialismo, então nós temos presidente, temos governadores, temos prefeitos, deputados e outras autoridades, juízes no judiciário. E aí nós temos que orar por todas as autoridades. Quer aquelas que você simpatize ou não. Porque nessa hora o cristão não se divide, nessa hora o cristão não deve ter bandeira para levantar. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, não. A ordem aqui é clara, por todas as autoridades. E se a gente comparar a autoridade dos dias de hoje com a autoridade que existia naquela época, no tempo que Paulo estava falando, imagina, pega aí, vamos falar do nosso país aqui, Brasil. Pega o primeiro presidente do Brasil, eu não sei, eu desconheço, eu sou fraquíssimo em história, mas aí o primeiro presidente do Brasil, não lembro quem foi, até o atual. Pega todos os presidentes, junta a maldade de todos, compara com Nero. Porque quando Paulo escreveu isso aqui para Timóteo, quem governava na época era Nero. Era Nero. E aí que pegava corpo de cristão, fincava numa madeira, acendia, colocava fogo no corpo dos cristãos e servia como poste para iluminar. Então o corpo do cristão pegando fogo
fincado na madeira era poste para iluminar. Esse era o governante, esse era o líder que Paulo estava pedindo para orar por ele. Como que a gente consegue orar por esse governante? Como? É o que está na instrução. Então nós devemos sim. Agora, por que nós devemos orar? Por todas as autoridades. E aí, ele continua ali no 2 mesmo, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Se você entrar num avião para fazer uma viagem, e ao se deparar com um piloto lá na cabine, você perceber que é o seu maior desafeto, olhar assim, caraca, eu vou viajar com esse cara, ai meu Deus do céu. Ah, vou torcer para o avião cair. Claro que não, pô, duvido. Duvido que você vai torcer para o avião cair. Você está dentro dele. Hã? Você vai orar para que o piloto faça a melhor viagem da vida dele. Talvez seja uma oração até egoísta, né? Só porque você está ali dentro, né? Pensou nisso também? Pensou nisso também? Mas aí a oração tem que ser genuína, não egoísta. Não é porque vai ter dias de paz para você, mas é confiando que Deus vai transformar aquela pessoa. Que a maldade que ele faz, ele vai deixar de fazer. Então é por isso que você vai orar, não é? Toda autoridade é constituída por Deus, por mais difícil que seja para a gente entender. Que isso, Marcelo? Então, aquele presidente lá daquele país que faz isso, faz aquilo, é autoridade constituída por Deus? É. Que isso? E aquele ditador daquele país que faz isso e faz aquilo, aquela maldade toda, e aquele que está se equipando todo para bomba atômica e não sei mais o que, para acabar com o mundo, ele é autoridade constituída por Deus? Sim. É. Lembra daquele diálogo, lembra daquele momento onde Jesus estava sendo julgado, no julgamento de Jesus, quando Pilatos o chama e começa a fazer perguntas ali para ele, e o povo ali assistindo o julgamento, Jesus sendo julgado, e aí Pilatos meio que, não quero te condenar, eu quero te libertar. E aí ele começa a fazer algumas perguntas para Jesus, tentando colocar Jesus em xeque. E aí tem um momento do diálogo, do julgamento, que Pilatos fala assim com Jesus: ei, você não entende que eu tenho poder para te soltar ou para te condenar? Você não entende? E aí Jesus vira para ele e fala assim: olha, você não teria poder nenhum sobre mim, se não tivesse dado do alto. Então o próprio Jesus disse que a autoridade que tinha Pilatos era a autoridade dada por Deus. A autoridade dada por Deus. Por isso que nós devemos orar por todas as autoridades. Orar pelos opressores, prestem bastante atenção. Orar pelos opressores não significa abrandar nossa indignação. Várias vezes já pensei sobre isso. Muitas vezes eu pensei, cara, eu tenho que orar por aquele cara, porque ele me tira a paz, então eu tenho que orar para abrandar meu coração, para eu diminuir esse sentimento que eu tenho sobre essa pessoa. Mas olha, preste atenção, orar pelos opressores não significa abrandar a nossa indignação. Significa o quê? Confiar e colocar nas mãos de Deus que Ele pode transformar. Que Ele pode transformar. Ao mesmo tempo em que nós adotamos o quê? Ações e posturas que transformem realidades. Então você ora pelas autoridades, ora pelos governantes, ora por aquele governo que está totalmente contrário ao que você pensa, não é só com o principal objetivo de abrandar sua indignação. Acaba acontecendo. Acaba acontecendo, mas não é o principal objetivo. O principal objetivo é que você está orando, crendo, confiando que Deus, que você vai colocar nas mãos de Deus a transformação que precisa ocorrer, que precisa acontecer.
mudar aqui o meu tablet, né, para a página 2. Né? O versículo 4 diz assim: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Né? É agradável perante a Deus, nosso Salvador, que você ore pelos governantes, né? Porque Deus deseja que todos sejam salvos, e sendo salvos, chegarão ao conhecimento da verdade. Então, não é que dependa da nossa oração para Deus salvar. Entende isso? Não, Deus faz do jeito dele, a hora que ele quer, com quem ele quer, do jeito que ele quer. Mas percebe que existe uma conexão entre a nossa oração e as ações de Deus? Porque se não existisse nenhuma, não teria essa instrução aqui. Não é? E aí, continuando no versículo 5, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. E quando Paulo fala, há um só Deus, é que a gente, quando vai ler a Bíblia, a gente precisa se transportar para aquele tempo, para aquele local, para aquela cultura, para aquele contexto. Nessa carta, a Timóteo, para ser levada à igreja em Éfeso, existia na cidade de Éfeso uma cultura muito forte, um apego muito grande, uma adoração existente ali muito grande a uma deusa. A cidade de Éfeso tinha uma deusa, chamada Diana, né? Uma deusa divindade da mitologia greco-romana porque ela também tinha, era uma divindade romana, né? Conhecida como Diana, mas ela tinha um semelhante na mitologia grega também, chamada Ártemis. Né? Vocês já devem ter ouvido o templo de Ártemis, ou templo de Diana. Era lá na cidade de Éfeso. Então, os moradores de Éfeso, a população de Éfeso, adorava a deusa Diana. Tudo na cidade girava em torno de Diana. Tudo. Era um templo muito grande. Foi considerado, inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Existem, até hoje, ruínas desse templo, né, que são visitadas por arqueólogos, turistas, enfim. Era uma influência muito grande que essa deusa exercia naquele local. Imagina a dificuldade que era levar o evangelho ali. Imagina a dificuldade. E aí, ele deixa isso bem claro, pois só há um Deus, é só um Deus, né? Jesus Cristo, homem. E aí, eu não sei se você já prestou atenção nessa passagem, que ele fala Jesus Cristo, homem. Por que não só Jesus Cristo? Porque quando Paulo diz assim, Jesus Cristo, homem, ele também está combatendo aqui uma espécie de crença que existia naquele tempo, chamada docetismo, que não acreditava que Jesus experimentou corpo humano. Eles não acreditavam. E detalhe, os adeptos do docetismo, as pessoas que tinham isso como crença, eram cristãos, tá? Alguns cristãos, adeptos ao docetismo, que não aceitavam o fato de Jesus ter tido um corpo humano. Porque eles acreditavam que o espírito era superior à matéria. Então não era possível Deus ter um corpo humano. Então por isso que Paulo fala, o único mediador, Jesus Cristo, homem. Então ele já destrói ali, já quebra ali essa crença errada que eles tinham. Né? Deus que experimentou a condição humana. Consegue perceber o tamanho disso? O Deus que experimentou a condição humana. O Deus que experimentou sentir frio. O Deus que experimentou sentir fome. O Deus que experimentou todos os tipos de tentações. O Deus que experimentou morrer. O Deus que experimentou morrer. Então esse é o Deus que Paulo prega para eles. Né? E aí, continuando aqui, o versículo 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por
todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E esse resgate por todos foi pano para a manga lá no último Conexão. Quem estava lá no último Conexão participando viu, isso aqui deu um falatório, resgate por todos. Todos serão salvos? Deu um falatório nesse Conexão. Né? Resgate, todos serão salvos. Lembra da discussão que deu? E aí cada um defendeu ali uma linha e gerou ali vários questionamentos, várias dúvidas. Porque veja bem, se você admite que todos os seres que viveram, que vivem, que viverão, foram, serão salvos, se você admite isso, você passa a pensar, então pecar é tranquilo, né? Então, beleza, todos foram, são e serão salvos. Beleza, então pecar é tranquilo. Aí a gente cai num negócio chamado universalismo. Todos, todo mundo mesmo. Universalismo, é perigoso isso. Por outro lado, quando você entende que não são todos, aí vem, então então tem algo maior que o sacrifício? Tem algo, então peraí, então o sacrifício não foi maior que tudo? Porque vai ter gente que vai para o inferno? Então o sacrifício não foi... Deu um pano para a manga. E aí, eu entendi aqui, através da leitura e de algumas pesquisas e alguns áudios que eu ouvi, todos, não numericamente, mas categoricamente. Quando ele fala que o sacrifício foi em favor de todos quem? Do grego, do judeu, do palmeirense, do corintiano, do são paulino, do flamenguista. Vai ter flamenguista, vai ter vascaíno, é todos. É por todos, é isso. E é isso. Então, categoricamente, o sacrifício foi em favor de todos. Tá? E aí, ele continua lá no 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. E aí nós terminamos aqui o primeiro bloco, vamos para o segundo bloco, vamos ler do 8 ao 10. O 8 diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Vamos parar aqui agora. E aí no 8 ele diz aqui, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Esse todo lugar também tem um significado ali, porque naquele tempo eles tinham o quê? Locais de adoração, os locais sagrados. Podia orar em qualquer lugar? Não, tem que ser no templo, tem que ser um local específico. E quando Paulo diz isso aqui, ele já fala, acabou, não tem templo, não tem lugar sagrado. Então, subir no monte, não subir no monte, tem o mesmo significado. O mesmo. Orar no monte, orar dentro do seu quarto, orar na salinha lá do seu trabalho, tem o mesmo significado. É isso. Então ele já quebra aqui também parte da crença que eles tinham, de herança também judaica, não é? Em todo lugar levantando mãos santas. Não tem esse costume? Orar levantando as mãos. Levantar as mãos é uma posição de quê? De se render. Se alguém vier praticar um crime de roubo contra você, apontando uma arma, a primeira coisa que você vai fazer? Você vai se render. Então já era uma prática daquele tempo, lá no culto dos judeus, levantar as mãos em oração, porque era uma forma de mostrar que estavam se rendendo. Tá? Sem ira e sem discussões. Tá? Sem ira e sem discussões. A oração
certa é a oração para salvação e não para condenação. Então, se você está orando pelas autoridades, se você está orando por alguém, por fulano ou por cicrano, a motivação mais íntima e mais profunda do seu coração, duas pessoas sabem. Você e Deus. Né? Então ele fala aqui, sem ira, sem discussões. Aí ele, no 9, ele fala assim, da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Ele fala aqui de vestes, né? De roupas, o modo como elas arrumavam o cabelo. E aí, gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem regra para vestes no culto? Tem. Tem regra para vestes no culto? Não tem. Paulo está dizendo aqui, está orientando a Timóteo a levar essa mensagem para a igreja em Éfeso, porque lembra que eu falei, quem era a deusa adorada lá? Qual era a cultura predominante lá? A deusa Diana. No templo de Diana, as adorações que eram frequentes, as mulheres se vestiam da melhor forma possível. E aconteceu que quando aquelas antigas seguidoras de Diana iam se convertendo e passavam a integrar a igreja de Cristo, elas ainda continuavam com aquelas práticas ou hábitos que usavam lá no templo de Diana, que era tentar ser a mais bem vestida. Isso ficou meio que humilhante para aquelas que não tinham muita condição. Sabe, porque as mulheres... Paulo, ele escreveu isso porque ele percebeu o que estava acontecendo. Não era pela veste em si, não. Não era pelo tipo de roupa, não. Não era pelo formato do cabelo em si. Mas era a motivação que aquilo levava. As mulheres iam para ostentar as melhores roupas, a riqueza. Acabavam humilhando, oprimindo aquelas mais pobres. Então, Paulo dá essa recomendação por conta disso. E aí, onde não há regra, aí eu perguntei para vocês se existe regra para veste no culto, né? Lembra? Por exemplo, hoje de manhã eu nem percebi, mas preto com rosa nem sei se combina. Mas foi a primeira roupa que eu vi no guarda-roupa. Não sei se combina, mas tá preto, rosa, é essa mesmo. Né? As mulheres têm mais cuidado com isso, não tem? Né? Fica lá, quanto tempo escolhendo roupa? Quanto tempo, Ana Paula, você demora para escolher uma roupa? A primeira que duvido. Gente, uma mulher cristã, olha. Não é mais. Não se preocupe em ostentar. Olha que legal. Se bem que mulher não pode falar no culto, não. Nem sei o que você falou. Não, depois eu explico isso. Então, gente, mas aí eu lembrei da Bianca, do Pedro, não a Bianca do Pedro aqui, porque aqui é Bianca do Pedro, mas é a Bianca do Pedro que foi lá para a Austrália. Gente, a Bianca domingo chegava aqui, parecia a Emília do Sítio Pica-Pau. Vocês lembram? Era uma saia laranja, uma meia amarela, outra... E a meia era de cor diferente, uma era amarela, outra era azul. A meia era a blusa, nada... Parecia a Emília do Sítio Pica-Pau. Parecia a Emília do Sítio Pica-Pau. Aí não tem regra, mas onde não há regra, prevalece o bom senso, gente. Bom senso. Onde não há regra, prevalece o bom senso. O bom senso... Bom, se o sem noção conseguiu driblar a regra, ele precisa esbarrar no bom senso. Porque sem noção tem em qualquer lugar. Toda família tem gente sem noção. Toda igreja tem gente sem noção. Todo lugar tem gente sem noção. E aí, se o sem noção driblar a lei, ele vai acabar esbarrando no bom senso. Não é? E aí, as roupas que mostram demais o corpo. Gente, presta atenção, isso não é legalismo. Não é legalismo. Eu falei, não tem regra, tá? Não tem regra. Tem que ser calça, tem que ser saia, tem que ser o quê? Não tem isso. Porque se você for fazer um culto numa aldeia indígena, se você marcar um culto
numa aldeia indígena, como que as pessoas vão chegar? É pelado. Os índios, as índias vão chegar sem roupa. Não é nem mini saia, não. É sem roupa mesmo. Vão chegar nus. Porque para eles é tudo normal. É cultura. É cultura. Então vai ter como você falar que aquelas pessoas que estão chegando peladas são indecentes? Não tem como, pô. Ali não é indecência, é cultura. Mas aí, naquele caso ali, no nosso caso aqui, melhor dizendo, no nosso caso aqui, vai prevalecer o bom senso. É óbvio, você não vai para a igreja, do mesmo jeito você vai para a praia. Por quê? Porque é regra? Não, porque existe bom senso. Então vamos nos atentar com isso também. E aí, vem o capítulo 11, a gente vai ler o do 11 ao 15, e agora é a parte mais tranquila. A parte mais tranquila, né, que começa já logo de cara. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Fácil de entender, mais fácil ainda de explicar, né? Você me deve um almoço, cara, na churrascaria. A gente vai sair daqui, eu vou escolher a churrascaria e você vai me pagar o almoço na churrascaria, porque olha a furada que você me meteu aqui, cara. Mas olha, vamos ler, do 11 ao 15. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Opa, perdi aqui. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Viu, Ana Paula? Você foi falar? Não pode. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade. Olha aí, a palavra que apareceu aqui, na minha tradução aqui está, bom senso. Não é? Gente, é um pedaço complicado, não é? Porque aí tem toda ali pode haver aqui toda uma má interpretação, e aí o pensamento de que há aqui uma dose de machismo, de cultura patriarcal que subjuga as mulheres. Mas aí lembra que eu falei, a gente precisa se transportar. Transportar para a época, transportar para o tempo. Tá? Porque veja bem, nos dias de hoje, vamos nos transportar agora só para o local, tempo de hoje. Alguns países árabes, as mulheres não podem dirigir. É proibido por lei. Mulher não pode tirar habilitação. Não pode assistir nenhum evento esportivo. Não pode ir num estádio de futebol. Não pode, é proibido por lei. Assim, a gente olhando isso, caraca, o que você pensa? Caraca, a ONU tem que ir lá. A ONU tem que intervir nesse lugar aí, pô. Que isso, pô? A mulher anda toda coberta, ninguém vê o rosto, nada dela, num calor de 40 graus, deve ficar pingando ali suor, a gente pensa, caraca, a mulher é tratada como bicho. Uma vez eu conversando sobre isso com uma mulher, e ela disse para mim, Marcelo, você já foi lá para perguntar para elas? Opa, peraí, fala mais. Você já foi lá para perguntar para elas? Porque pode ser que se você entrar lá para tentar derrubar essa lei, por exemplo, da habilitação, as mulheres vão em cima de você. E elas dizerem assim, que isso, seu doido? Você acha que eu quero habilitação? Para quê? Meu marido dirige para mim, bobão. Meu marido dirige para mim, quero habilitação não. Percebe como é? Percebe como é? Então não dá para a gente tirar daqui, desse fragmento de texto, o que Paulo estava dizendo a Timóteo para levar para a igreja em Éfeso, e trazer para um contexto global, atual. Não dá. E aqui a gente percebe o quê? Que naquele tempo, onde estava sendo plantada a igreja, lembra que eu falei? A cultura era o quê? Diana. Diana. A Mulher Maravilha. Olha aí, pior que é mesmo. Caraca, meu. Opa. Diana.
a Mulher Maravilha dos Efésios. Diana, a Mulher Maravilha dos Efésios. E aí, muitas mulheres, que é cultura grega, né? Na cultura grega, naquele tempo, já existiam mulheres importantes na sociedade, mulheres influentes na economia, na política, mulheres influentes, importantes, conhecidas. Então, naquela igreja já tinham essas mulheres, na igreja ali de Cristo, já tinham essas mulheres. E aí, lembra do capítulo 1, que o Dalber pregou na semana passada, sobre os falsos mestres? E aí, os falsos mestres estavam o quê? Se aproveitando dessas mulheres, se aproveitando, fica estranho, né? Vocês podem pensar que é outra coisa. Eles estavam influenciando essas mulheres para que elas pudessem exercer influência sobre as outras com relação aos ensinos falsos e distorcidos. Porque imagina as outras mulheres menos influentes, as outras mulheres menos importantes. Se elas tivessem que ouvir alguém na igreja, quem vocês acham que as mulheres iriam ouvir? Um homem ou uma outra mulher? Ela ia ouvir a outra mulher, e essa mulher sendo influente, importante, mais ainda. Só que aí os falsos mestres estavam fazendo com que essas mulheres propagassem ali o quê? Ensinos distorcidos, criassem tumulto no culto. Por isso que ele falou, fique em silêncio. E essa orientação aqui, específica para aquele momento, existem até alguns pensamentos que usam para dizer que isso é atemporal e não depende de contexto nem de local, né? E aí, existem algumas opiniões com relação a isso. A primeira opinião que eu vi sobre isso. Mulheres nunca devem liderar ou ensinar homens em igreja nenhuma. Existem alguns pensamentos sobre isso, tá? E aí eles dizem que é atemporal. Inclusive, Paulo usa aqui uma passagem lá de Gênesis, né? Uma passagem lá de Gênesis, que fala que quem errou foi Eva, não foi Adão. E eles linkam essa passagem de Gênesis com esse texto aqui, em Efésios, para dizer que não importa o tempo, que independente do local, do tempo, as mulheres não devem liderar ou ensinar homens em igrejas nenhuma. E eu vi muita coisa relacionada a isso, em todo o texto que eu vi que fala sobre isso, todo mesmo. Eu não vi nenhum com carga, vamos dizer assim, machista. O que eles falavam sobre isso era papéis. Não era dizendo que a mulher é menos importante que o homem. Não é. A mulher não é menos importante que o homem. A mulher não é mais importante que o homem. Nem o homem é mais importante que a mulher. Mas ele falava de papéis. Papéis diferentes. Como, por exemplo, aquela porta ali tem um papel. Certo? Ela tem uma finalidade. Aquela janela ali também tem um papel. Tem uma finalidade. Aí eu pergunto a vocês, quem é mais importante? Aquela janela ou aquela porta? Quem? Dá para você saber? Não. Mas tem papéis diferentes, não tem? Tem papéis diferentes. Então é isso que esses textos explicam. Mas existe uma outra opinião, que diz assim, que mulheres não devem liderar. Mas se tiverem treinamento, podem ensinar. Mas aí é óbvio, né? Que se você crê que as mulheres podem liderar, ensinar no culto público, óbvio, o Timóteo foi treinado, né? Timóteo não foi assim, Paulo conheceu, ele se converteu, e quando Timóteo se converteu, Paulo, vai. Não, ele ficou um tempo com Paulo, ele foi treinado por Paulo, foi treinado antes de ir. E existe um outro entendimento que diz, só se aplicam às mulheres efésias, pois estavam sendo enganados pelos falsos mestres. Mas olha, não deixa isso tirar teu sono, não. Não deixa isso tirar teu sono. Sabe por quê? O homem não é mais que a mulher, nem a mulher é mais que o homem. Tanto é que o próprio Timóteo aprendeu de quem? As Escrituras. O próprio Timóteo aprendeu de quem? Da avó e da mãe. A mãe de Timóteo, Eunice. A avó de Timóteo, Lloyd. E o pai? Quem é? Ninguém sabe. Não tem um nome. Olha só, é claro que ali também a gente percebe que, por conta de serem judias, né? E o pai grego, bom, aí é o que eu pensei, tá? Aí é coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça. Ah, não botou o nome dele ali porque ele é grego. A delas a gente vai botar porque é judia. Pode ter sido? Pode. Pode ter sido.
Né? Mas aí, olha a importância delas na vida de Timóteo. Então a mulher é menos importante que o homem? Não. É mais importante que o homem? Também não. Né? Então acho que é uma discussão que não vale a pena a gente ficar, sabe, gastando o nosso tempo com isso. Né? E aí, vamos para o capítulo 3 agora. No capítulo 3, ele fala sobre bispos e diáconos. Então, no 2, ele falou acerca das instruções sobre adoração, como se portar no culto, homens, mulheres, e agora ele fala dos bispos e diáconos. A palavra bispo no original em que o texto foi escrito, no grego, é a palavra episcopos. Episcopo, no grego antigo. Se você for procurar no grego que é falado na Grécia hoje, talvez você encontre algo diferente. Porque o idioma muda, né? O nosso, por exemplo, português. O português falado na época dos navegadores portugueses saindo para colonizar. Se você pegasse uma carta de um navegador português na época da colonização, para ler, talvez a gente não fosse entender quase nada da carta. Qual idioma? Português, o nosso. Porque com o tempo muda. Se em 500 anos de existência, que é no caso do português, o idioma muda, pensa mesmo em um idioma de 2000 anos. Então o grego daquela época, chamado de grego koiné, o grego antigo, dá esse nome episcopos, que significa bispo, e episcopos, epi, super, epi, sobre, super, iscopos, visão. Então o que é bispo? Episcopos, sobre ou supervisão. É aquele que supervisiona. É aquele que é o supervisor. Então é muito mais ligado à função do que cargo. Infelizmente as pessoas hoje se apegaram muito com esse negócio de cargo. É função. Quando se transforma em cargo, complica. Porque quando se transforma em cargo, vira vaidade. Eu sou bispo da igreja. Agora eu sou apóstolo. Agora eu sou apóstolo. Depois de apóstolo vem o quê? Arcanjo. Vai subindo, filho, até chegar semideus. Aí vai subindo. E aí, isso gera o quê? Vaidade. Isso gera vaidade dentro da igreja. Principalmente entre os líderes, que começam a querer esses cargos por... você fica evidente, você fica em evidência, né? Então, mas não é isso que significa a palavra na sua essência. Bispo é quem supervisiona. E diácono, se você também for lá no tradutor do Google, português grego, escrever no português ajudante, não vai aparecer a palavra diácono, vai aparecer outra palavra. Mas no grego antigo, ajudante é diácono. E aí ele começa o texto dizendo assim, Paulo dizendo para Timóteo, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Função é diferente de cargo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível no dicionário quer dizer o quê? No dicionário, perfeito. Ora, sabemos que nós estamos longe de sermos perfeitos, mas que sejamos aqueles que estão em busca de ser, porque nós temos que imitar quem? Cristo. Nós temos que imitar Cristo. E aí, continuando, marido de uma só mulher. Já teve gente falando assim, isso aqui é porque na época o homem casava com mais de uma mulher. Né? Era comum, né? Era mais de uma mulher. Mas é claro, gente, é claro que se a pessoa pergunta, Marcelo, então quer dizer que é amante, como é que é? Se o cara é casado com uma mulher... Gente, precisa responder essa pergunta? É porque assim, é porque o óbvio também precisa ser dito. Não, gente, o óbvio precisa ser dito. Né? Porque, às vezes, nós somos uma pessoa aqui na igreja e outra pessoa fora da igreja. Vida dupla gera consciência pesada. Consciência pesa. Tá?
Já tive vida dupla, então sei como é que é. Consciência pesa. Consciência fica pesada. Então, vamos continuar, vamos ver o que Paulo fala. Marido de uma só mulher, moderado. Até porque quem quer todo mundo acaba ficando sem ninguém, né? Tem isso também. Quem quer todo mundo acaba ficando sem ninguém. Moderado, equilibrado. Moderado, equilibrado. Não é explosivo. Ainda que você seja sanguíneo, tá? Porque aí são personalidades, né? Cara, eu juro que eu olhei para cá assim, não foi por querer. Não, eu juro, assim, diante de Deus, não foi de propósito. Foi inconsciente. Eu vou embora de consciência limpa, por ter olhado para você. Né? O sanguíneo são traços da personalidade, né? O colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo, é o explosivo. Né? Ainda que você seja sanguíneo, lembre-se disso, é preciso ser equilibrado, moderado, né? Sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Agora, quem é apto para ensinar é porque aprendeu algo, certo? Para você estar apto para ensinar é porque você aprendeu. Se você aprendeu é porque você deve ser ensinável. Olha aí, ensinável. Então não é porque você sabe tudo, que você tem um profundo conhecimento das Escrituras, de contextos, de mitologias, de etimologias, de etnias e não sei mais o que você sabe tudo. Você precisa ser ensinável. Então se alguém chegar para você, olha, eu queria te falar uma coisa, para e escuta. O bispo, o líder deve ser assim, deve ser ensinável. Continuando ali, não deve ser apegado ao vinho, beberrão, sair caindo pela rua aí de bêbado, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro, não deve ser avarento. É a única coisa que Deus compara como outro Deus na Bíblia, o dinheiro. E fala muito alto nos dias de hoje. Acho que sempre falou, né? Só nos dias de hoje não. Sempre falou alto o dinheiro, sempre falou alto. Não é? Continuando. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus, que é a família de Deus? Então aqui também é família. Olha, o melhor lugar para treinar é onde? É a nossa casa. Então você treina. Você vai treinar com quem? A sua esposa, seus filhos. Não vai treinar, treina em casa. E dê glória a Deus por tê-los. Caraca, minha esposa é muito chata, dá graças a Deus porque você tem ela. Não aguento mais meus filhos, dá graças a Deus porque você tem. Se você pudesse fazer um teste, se você pudesse fazer uma experiência de morar sozinho, 1 mês, 2, não sei. E vai chegar uma hora, meu irmão, que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro. Caraca, é ruim demais. É ruim demais. Porque tem hora que você liga a televisão para quebrar o silêncio. Mas a televisão não fala contigo. A televisão você escuta. Se você falar, ela não te ouve. E às vezes o silêncio na casa incomoda. Porque você olha para um lado e não tem ninguém. Olha para o outro e não tem ninguém. Isso é ruim. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é relacional. A gente precisa se relacionar. Então dê graças a Deus porque tua esposa é chata. Dê graças a Deus porque teu marido é chato. Lembra que eu falei que eu não gosto de gente chata? Olha Deus me dando cacetada aqui, cara. Olha que, viu como é que é? Ó, agora Deus falou comigo. Toma! Toma! Não gosta de gente chata? A partir de hoje vou amar. Né? E continuando ali, ó. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Porque aí o novo convertido vai com aquele negócio, né? Caraca, vou converter geral. Vou converter geral e sai pregando para tudo que é lado, de tudo que é jeito. E chega na casa do familiar que está escutando uma música
que não é da igreja, já condena e começa a querer usurpar. Aí começa a criar o que ali? A usurpação do poder do Espírito Santo. Quer fazer tomar o lugar do Espírito Santo. Então, o novo convertido não, por causa disso. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito na cilada do diabo. Aí ele, a partir do versículo 8, ele fala dos diáconos. E se a gente ler até o 14, a gente vai perceber que as recomendações para o bispo são as mesmas recomendações para o diácono. E o que a gente percebe aqui? Percebe que essas recomendações que Paulo deu para Timóteo induz que a igreja deve ter um mínimo de organização. Então, na mente daqueles, entre aspas, desigrejados, não precisa de igreja, fica em casa assistindo culto, é a mesma coisa, eu sou igreja lá em casa, eu sou igreja com a minha esposa, eu sou... Não. Existe uma igreja, corpo de Cristo, formado pelos membros, e aqui ele dá uma ideia de organização dessa igreja. Existem os bispos, as pessoas que ensinam, as pessoas que oram, então existe um mínimo de organização que não tem a ver com templo, parede. Porque eu já ouvi também a respeito até da nossa igreja local aqui, da nossa comunidade, quando nós saímos da praça, que era a rua, culto ao ar livre, sem estrutura, e quando nós fomos para um ambiente estrutural assim, parede, coluna, cimento, muita gente falou, igreja, poxa, pena que a capela se institucionalizou. Está virando igreja, está virando igreja, saiu da praça, aquele negócio parece igreja primitiva. Gente, sabe para que isso aqui? Parede, templo, é para quê? Nossa comodidade, é a nossa comodidade. E independente do local, se é aqui, se é praça, se é dentro de uma boate, que nós usamos emprestado para fazer o nosso culto, não importa, e precisa haver um mínimo de organização. É isso. E aí, no final, lá no 14, Paulo termina assim, escreva estas coisas, embora espere vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. E aí, diante disso tudo aqui, das orientações acerca do culto, acerca da adoração, como devem ser, quais requisitos devem preencher os bispos, os diáconos, se tudo isso ficou confuso para você, se você conseguiu absorver muito pouco ou quase nada disso, saia daqui lembrando de 2 dicas. Ou melhor, 2 mandamentos. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. O segundo é semelhante a esse. Ame o próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque aí você será um bom bispo, um bom diácono, um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, um filho melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Assim seja. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar. Pai, eu amo chato. Eu já amo gente chata. Vamos orar, gente. Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, de ter compartilhado dessa mensagem. Obrigado, Senhor, por ter conduzido, porque quando é o Senhor que conduz a edificação, a plantação de semente, que germina e dá bons frutos. Que essa semana seja uma semana de paz,
com dias de paz. E se por um acaso algum dia não for, que não nos esqueçamos de que o Senhor está conosco, o Senhor está com a gente, seja nos dias bons ou nos ruins, tá? Pai, o Arthur, o Hugo e a Dani estão preocupados porque me parece, não sei se é uma pneumonia, alguma coisa que ocorre com ele, e diante disso é óbvio que os pais ficam apreensivos, ficam aflitos. Então que o Senhor possa conduzir da melhor maneira possível, porque nós sabemos que quem criou o universo, o que é uma pneumonia? Para quem criou o universo. Todavia seja feita a tua vontade e sempre o que vier a acontecer, seja para a honra e glória do teu nome, nos conduza para as nossas casas, com segurança, Pai. Muito obrigado. Amém.